Neste vídeo, eu quero te falar a respeito de estocagem ou armazenamento de alimentos. Um assunto extremamente aplicado e abordado dentro do sobrevivencialismo e da preparação. Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Como já dito, hoje eu gostaria de abordar um assunto de extrema relevância na preparação, na autossuficiência, no sobrevivencialismo, que é a estocagem de alimentos. Antes de começar essa abordagem, eu queria compartilhar com você, dizer para você um pouco da minha experiência relacionada à preparação. Eu entrei de cabeça, eu tive uma grande imersão nesse universo da preparação lá na minha adolescência, por volta dos 16 anos, quando eu comecei a participar da igreja, das atividades da igreja e principalmente dos treinamentos relacionados à autossuficiência. E o armazenamento de alimentos é uma abordagem bem ampla dentro da preparação. Eu passei por vários treinamentos, aprendi diversas coisas e com o passar do tempo eu fui ganhando experiência ao praticar essa conduta de estocar alimentos. Então já fazem longos anos que eu realizo essa prática. Dito isto, eu fico um pouco preocupado com a visão que as pessoas têm do armazenamento de alimentos, principalmente dentro da preparação, dentro do sobrevivencialismo. Para que você tenha uma ideia, recentemente eu fiz uma postagem onde eu mostrei o armazenamento de alimentos, dos alimentos em baldes, aqueles baldes de margarina, de gordura vegetal, aqueles baldes quadrados e mesmo os redondos. E choveu de perguntas, choveu de comentários. Ah, mas isso funciona? E quanto tempo isso vai durar armazenado? Esse método de armazenamento é funcional? Quantos anos vai durar os alimentos? E realmente, a primeira pergunta que as pessoas fazem quando eu abordo qualquer técnica, qualquer forma de estocagem, de armazenamento de alimentos, é exatamente isso. É essa pergunta: há quantos anos este alimento vai durar estocado? Agora eu te faço uma pergunta para você que está me assistindo: qual a relevância da quantidade de anos que esse alimento vai durar? É uma pergunta capciosa, mas eu vou fazer você refletir um pouquinho a respeito disso. Porque existe uma série de mitos, de fantasias relacionadas a este assunto. Se você pensa num eventual fim de mundo, ou apocalipse ou coisa do tipo, você poderá se trancafiar em algum lugar, comer os alimentos que você tem estocado por 10, por 15, por 20 anos. Eu acho que você está um pouco longe da realidade. Então eu gostaria, neste vídeo aqui, de fazer uma abordagem um pouco mais séria a respeito desse assunto, levando em conta a minha experiência e trazer um pouco mais de noção para as pessoas que gostam desse tema, que gostam desse assunto e que muitas vezes praticam esse assunto. Então vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar para compreender o armazenamento de alimentos, a estocagem de alimentos, é qual é o propósito da estocagem de alimentos. E para nós entendermos isso com mais clareza, nós precisamos regressar na história, ao longo das eras aí, e voltar lá no princípio, quando o ser humano ele passou por aquela fase de transição entre ser um coletor-caçador e passou a ser um produtor, onde ele cultivava e criava os seus próprios alimentos. E nessa fase, através da experiência, da percepção, da vivência, o ser humano chegou ao entendimento de que existiam fases e que a produção dos alimentos eram mais difíceis devido aos intempéries, às estações, em alguns locais devido às baixas temperaturas durante o outono e inverno, em outros nessa mesma época devido à estiagem.
Então o ser humano ele foi percebendo que haviam essas variações de épocas em épocas em onde existia a maior dificuldade para você produzir os seus alimentos. E para que não houvesse escassez, eles adotaram a conduta de estocar esses alimentos. E se você for investigar ao longo da história, essa é uma prática muito, mas muito antiga, desde os primórdios da humanidade. Então, partindo desse entendimento, nós temos as bases fundamentais do armazenamento de alimentos. Por exemplo, o estoque mínimo que você faz, que você deve fazer, é para 3 meses. Vocês já se perguntaram por quê? Justamente por causa disso, porque a estação de escassez, ela dura exatamente 3 meses, que é o inverno. O tempo de armazenamento de alimentos ideal é de 1 ano. Você já se perguntou por quê? Isso é baseado nos mesmos fundamentos. O básico são 3 meses de armazenamento, o intermediário 6 e o ideal é 1 ano. Mas qual é o real propósito de você estocar alimentos, de você fazer um armazenamento? Muitas pessoas ainda pensam que é para você viver o apocalipse comendo aqueles alimentos. Eu vou ser extremamente sincero contigo agora. Se você pensa isso, você é um sonhador. Se você acha que você vai ser capaz de sobreviver só com o que você tem estocado de alimentos, viva a experiência. Depois você me conta. Mas o real propósito da estocagem de alimentos é que você tenha uma segurança, para que você tenha uma estabilidade, para que você tenha uma tranquilidade para você se reorganizar, se adaptar a uma nova situação que você vem enfrentar. Seja uma crise financeira, seja um desemprego, seja uma guerra, seja uma situação de emergência, não importa. O principal objetivo do armazenamento, da estocagem de alimentos, é te dar essa segurança, é te dar essa estabilidade para que você possa se adaptar a uma nova situação. Entendido isso, existe a adaptação, como tudo no sobrevivencialismo, na preparação é a adaptação dessas práticas, dessas técnicas para um armazenamento de alimentos mais avançado. Por isso, nós precisamos tipificar o armazenamento de alimentos. Como assim, Leopoldo, tipificar? Eu já te explico. Basicamente, você classifica a estocagem, o armazenamento de alimentos em 2 níveis, que são esses aqui, o usual e o emergencial. Para nós entendermos esses 2 tipos, nós precisamos entender algo que foi desenvolvido ao longo da história para ajudar a organizar e gerenciar o armazenamento dos alimentos, que é a despensa. Nada mais é que um local organizado e planejado para se fazer o armazenamento dos alimentos que você produz, que você acumula. E a despensa, ela trabalha com um sistema de rotatividade. Principalmente quem mora em zona rural trabalha muito com isso, que é você sempre substituir o alimento mais antigo que vai para o consumo por um alimento novo. Então você trabalha essa rotatividade. Então a despensa, ela é uma base fundamental para um armazenamento de alimentos funcional. Então o primeiro passo para você realizar uma estocagem, um armazenamento de alimentos bem estruturado é você tipificar com qual padrão de armazenamento, de estocagem você vai trabalhar, o usual ou o emergencial. A partir daí você vai definir que técnicas de armazenamento você vai utilizar para cada um deles. E mais na frente você vai entender o porquê. Mas basicamente o armazenamento, o estoque usual é aquele estoque de 1 ano de alimentos que você tem na sua casa, onde você vai trabalhar a rotatividade. E caso você precise, você tem 1 ano de provisões para utilizar numa situação de adaptação, numa situação de necessidade. E esse estoque, ele vai te dar aquela segurança, aquela folga, aquela tranquilidade para que você possa se reorganizar, se adaptar
a uma situação que você esteja passando, enfrentando, a uma dificuldade, a uma eventual necessidade. E usualmente esse tipo de armazenamento não requer que você utilize técnicas de armazenamento que conservem os alimentos por longos períodos. Porque a ideia principal desse tipo de armazenamento é que você consuma esses alimentos período máximo de 1 ano, ou seja, um alimento que você comprou e adicionou nesse armazenamento hoje estará sendo consumido daqui 1 ano. Já a estocagem de alimentos emergencial é para situações mais drásticas, situações mais complexas. E aí sim entra muito da preparação, para que você possa suprir as suas necessidades em situações de crise mais adversas e também suprir a necessidade de outras pessoas do seu convívio que venham precisar. E esse tipo de armazenamento ele requer uma abordagem técnica mais profunda, mas não necessariamente que os alimentos durem décadas. A ideia não é essa, realmente não é essa. Para organizar bem esse assunto, eu gostaria de enumerar pontos específicos aqui para nós tratarmos do assunto. Uma vez que nós entendemos o propósito, que seria o primeiro ponto do armazenamento, da estocagem de alimentos, que é te dar tranquilidade, que é te dar segurança e estabilidade para você se adaptar a novas situações e condições que venham a surgir, sejam elas quais forem. O segundo ponto é organizar. Primeiramente, você entende o propósito, a objetividade da estocagem dos alimentos. Segundo, é você organizar. E a primeira coisa a se organizar é o que nós já tratamos, que é tipificar com qual padrão de estocagem você vai trabalhar, o usual ou o emergencial. Existem algumas diferenças entre os dois que nós vamos tratar agora. Basicamente, o armazenamento usual de alimentos ele é centralizado e o armazenamento emergencial ele é distribuído. Nossa, Leopoldo, o que você quer dizer com isso? Calma que eu vou explicar. O estoque de alimento usual que você tem na sua casa, ele é centralizado num único local, usualmente na sua despensa, ou pelo menos no armário, no local previamente organizado para isso. Na prática, o armazenamento emergencial ele deve ser distribuído, ele não deve ficar em um único local. Isso aí às vezes bate um pouco de frente com algumas linhas de preparação que seguem a estratégia do Bugin. Eu não sou adepto a isso. Eu não sou adepto a centralizar todos os meus recursos, a apostar todas as minhas cartas em um único local. Mesmo porque qualquer local, por mais fortificado que seja, por mais seguro que seja, ele pode ser invadido, ele pode ser saqueado, ele pode ser roubado. E eu não vou ser tolo o suficiente para colocar num único local todos os meus recursos, de forma alguma. Então, de forma prática e extremamente funcional, o armazenamento emergencial ele precisa ser distribuído, diferente do armazenamento usual, mesmo porque o usual você tem técnicas e formas de conservação mais práticas, como por exemplo sua geladeira, freezer, você tem mais facilidade para administrar esse tipo de armazenamento, mesmo porque ele não requer técnicas avançadas de conservação. Ah, Leopoldo, mas todo mundo tem mania de colocar em garrafa PET, eu também tenho. Mas eu falo para vocês, eu não embalo a vácuo. Depois eu vou mostrar para vocês, vou deixar algumas imagens aqui no final do vídeo de como é armazenado os alimentos em garrafas PET em casa. Mas nós trabalhamos da seguinte forma: 25% do nosso armazenamento de alimentos ele é usual, ele está lá em casa, ele é centralizado num único local. O restante distribuído em diversos locais diferentes. Um deles é aqui na base, a minha base de acampamento. No entorno aqui eu tenho diversos caches com recursos estocados. Estão ocultos, estão escondidos no ambiente. E este tipo de armazenamento, ele requer mais cuidado, ele requer mais trabalho, ele requer técnicas de estocagem mais avançadas para que a conservação desses alimentos seja mais robusta e exija menos
gerenciamento, que é um ponto que nós vamos abordar logo mais. Mas basicamente, o armazenamento de alimentos usual ele é centralizado e o armazenamento emergencial ele é distribuído em diversos pontos, na sua BOL, ao longo das suas rotas de fuga e em outros lugares previamente determinados e escolhidos, locais estratégicos onde você possa acessar esses recursos quando precisar. Então, basicamente, nesse segundo ponto, que é organizar os seus estoques, organizar o seu armazenamento, você vai tipificar com qual padrão de armazenamento você vai trabalhar, com um deles ou com os dois, como é o meu caso, e a partir daí você vai passar para a próxima etapa, que é planejar os seus estoques. E a primeira coisa que você precisa fazer para planejar o seu armazenamento é fazer a média de consumo. E o que é a média de consumo? É você calcular o quanto você e sua família consome de alimentos por dia. A partir daí você vai calcular o quanto você vai precisar estocar de alimentos para 3 meses, para 6 meses e para 1 ano. Nessa parte do planejamento também você vai definir os prazos para cada tipo de armazenamento. No caso do armazenamento emergencial, eu substituo os alimentos a cada 1 ano, da mesma forma que no usual. Mas você que vai definir isso, porque você que vai trabalhar com o gerenciamento desses itens. Nós vamos tratar daqui a pouco. No planejamento também você vai definir as técnicas de armazenamento que você vai utilizar. Eu vou armazenar em vidros, eu vou armazenar a vácuo, eu vou armazenar alimentos desidratados. Você vai adaptar as técnicas que você vai utilizar para a sua necessidade, para o tipo de armazenamento que você definiu e que você vai trabalhar conforme a sua aplicação. E a partir daí você vai entrar na fase de preparação, de preparar os itens, de preparar os alimentos e os recursos necessários para que você possa começar o seu armazenamento. Agora que você já conhece a parte de organizar o seu armazenamento, nós vamos para o próximo passo, que é o gerenciamento. E o gerenciamento dos estoques, do seu armazenamento funcional, ele tem basicamente 2 pontos, que é o inventário. E o que é o inventário? É um registro, pode ser um caderno, um fichário, algo onde você vai relacionar o que você tem em estoque, datas, prazos, validade, quantidade, e a partir desse registro você vai trabalhar o segundo ponto, que é a rotatividade desses alimentos. Você sempre vai substituir o alimento mais antigo que vai para o consumo por um alimento novo, e o inventário ele vai ser fundamental para você gerenciar isso aí. E o segundo ponto é essa rotatividade em si. É assim que funciona uma despensa, é assim que funciona o armazenamento, a estocagem de alimentos na prática. E isso às vezes causa alguma confusão, porque muitas pessoas pensam que o armazenamento doméstico de alimentos ou emergencial, eles são um estoque à parte que você tem dos alimentos que você tem em casa para você utilizar numa situação de emergência. Não, ele compõe, ele é o seu estoque de alimentos. É tudo uma coisa só. O que você vai trabalhar é apenas essa rotatividade de estar substituindo o mais antigo por um novo e consumindo aquele mais antigo. Lembrando, o principal propósito do estoque de alimentos é te dar segurança e estabilidade para se adaptar a novas situações e condições que você venha a enfrentar. Você vai ver muita gente, eu tenho estoque para 25 anos. Cara, você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a 1 ano. Então, muito disso é apenas status. Eu consumi um arroz de 15 anos estocado. Parabéns, muito bom que tenha durado 15 anos. Mas na prática, isso não tem funcionalidade nenhuma. Você não vai enterrar o arroz hoje para daqui a 25 anos você consumir ele. Isso é apenas status. Então, agora que você já entende o propósito do armazenamento de alimentos, dos seus estoques, que você entende essa parte organizacional e também a parte de gerenciamento, as finalidades, os objetivos de um estoque de alimentos, o próximo passo, a próxima etapa é você definir com o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar e executar. Quanto você vai reservar para comprar esses alimentos, com quanto de alimentos você vai começar
Lembrando que o prazo mínimo ideal a ser considerado é você ter um estoque de pelo menos 3 meses de alimentos dentro da média de consumo da sua família. Mas eu te aconselho, aprenda diversas técnicas, diversas formas de estocar os alimentos e desencana. Não fique preocupado com o tipo de técnica que vai conservar o alimento por mais tempo. Na prática, isso não tem tanta relevância. É claro, existem exceções, como por exemplo um bom vinho, um bom queijo, um bom embutido. Quanto mais antigo, quanto mais velho, melhor para o consumo. São coisas a se considerar. Mas na prática, o importante é que você faça os seus estoques. E quanto menos dificuldade você colocar nisso, mais prática a coisa pode se tornar para você. A principal preocupação que você deve levar em consideração é que os seus alimentos não se deteriorem. Tome cuidado, alguns alimentos, se você conservar eles na própria embalagem, eles vão realmente estragar, eles vão deteriorar em pouco tempo, porque eles foram embalados daquela forma para um rápido consumo. Mas se você utilizar as técnicas adequadas de conservação, não necessariamente as mais avançadas, você consegue conservar esses alimentos de forma prática. Espero que eu tenha trazido algum esclarecimento a respeito do assunto para você. Espero que o assunto tenha sido proveitoso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que eu saiba e traga mais informações como essa para você aqui no canal. Se você achou o assunto relevante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.